Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas de Matemática, que conta agora com a participação dos professores, o Alexandre Duarte e o Lucas Calazans. Seja bem-vindo, professor Lucas. Obrigado, Dani. Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar mais algumas aulas do ensino fundamental. Professor Lucas, tudo bem? Pleno. Conta pra gente aí o que os alunos viram nas suas aulas hoje. Gente, fala turma, como vocês estão? Gente, hoje nós vamos brilhar juntos. Olha a fofoca. 4º ano, perímetros e áreas. 5º ano, números decimais, parte 3. 6º ano, aprofundando em medidas de superfície. E 7º ano, equivalência entre áreas. Hoje é top. Hoje nós vamos brilhar, com certeza. Agora que já relembramos as aulas do professor Lucas, vamos para as nossas questões? Vamos lá? E a primeira questão desse segundo bloco é para você, professor Lucas, uma questão da aula do 7º ano. Dê um exemplo de situação em que podemos decompor um trapézio retângulo em 2 triângulos. Beleza, 7º ano. Então é o seguinte, primeira coisa, o objetivo dessa pergunta é fazer com que você pense em decompor uma figura que talvez você não sabe calcular, por exemplo, uma área de cabeça, em figuras que você conhece. Então, geralmente, nós costumamos a decompor em triângulos. Vamos ver? Então, trapézio retângulo, rapidinho, dando só para desenhar para os meninos. Aí. Trapézio retângulo é todo trapézio que possui como um lado a altura dele. Então, olha que interessante. Um lado vai ser perpendicular às bases. Beleza? Então, o pedido foi, decompõe o trapézio em 2 triângulos, por exemplo. Eu posso decompor o trapézio assim, ó. Você tem um triângulo retângulo aqui, você tem outro triângulo aqui ao lado. Beleza? Não, Lucas, eu pensei em uma outra forma. Sem problema. Geralmente o pessoal pensa assim também, ó. Decompor dessa maneira, em 2 triângulos. Tanto faz. Ô Lucas, mas e se eu juntar a área desses 2 triângulos? Vai resultar em quê? Na área do trapézio. Então, por isso que é importante que você saiba decompor qualquer figura em figuras que você conhece. Porque a junção de todas as partes vai dar o quê? A figura principal. Obrigado, Dani. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Vou deixar o quadro aqui prontinho. A nossa próxima questão, que está no seu PET 7, é do 3º ano. Numa urna, há 20 bolas numeradas de 1 a 20. Sorteia-se uma bola. Qual é a probabilidade de que seja a bola de número 2, sabendo-se que o número sorteado é par, professor Alexandre? Pronto, vamos lá, probabilidade condicional de novo, né? Então, olha só o que aconteceu, gente. Vamos ao nosso espaço amostral, né, representado pela letra ômega maiúsculo, tá? Última letra lá do alfabeto grego, eu vou escrever, tá? De 1 a 20. Então, nós temos aqui a numeração das 20 bolas, perfeito? Bom, aí você quer saber a probabilidade de sair exatamente a bola número 2. Mas, se fosse a probabilidade geral, seria o quê? Gente, se você tem 20 bolas, a probabilidade de sair o número 2 é uma probabilidade em 20. Só que não é isso. Por quê? Falou que saiu o número par. Ou seja, é um exemplo de probabilidade, o quê, gente? Probabilidade condicional. Então, o seu espaço amostral novo, vamos dizer assim, não é mais todo mundo isso, ó. Então, dentro do evento número par, né, qual que é o... Vamos colocar assim, ó, é par. É de evento e par, que é o evento que você quer. Então, o evento par é o seu novo espaço amostral, ele é o quê? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Você quer só isso aqui. E você quer o quê? Dentro desse evento, a interseção. Qual que é a interseção? Você quer que seja par e você quer que seja, vou simbolizar assim, tá, gente? Igual a 2. Bom, só tem o próprio 2, né? E aí como que você vai calcular essa probabilidade? De um novo universo agora que tem 10 elementos, somente os pares dos 20 originais, apenas o que você quer é o 2, 1 sobre 10. Se você quiser colocar na forma decimal, 0,1. Se você quiser colocar em porcentagem, eu não estou enxergando isso aí em porcentagem. Faz o seguinte, porcentagem não é denominador 100? Você pode multiplicar aqui por 10 e pode multiplicar aqui por 10, numerador e denominador, obtendo uma fração equivalente, 10 por 100. O que é 10 por 100? 10%. Essa, então, é a probabilidade condicional.
Obrigado pela pergunta, Dani. Obrigada. Obrigada por apagar para mim também, professor. A nossa próxima questão é para os alunos do nosso 4º ano. Professor Lucas, como calcular a área de um retângulo? Ixi, galera, esse carinha, esse retângulo vai acompanhar a gente ao longo do ensino fundamental todo. Então, só lembrando o seguinte, como que nós vamos calcular a área de um retângulo? Então, retângulo é uma figura que eu vou desenhar agora para vocês. Vamos ver? Vamos relembrar primeiro aqui. Esse carinha é o retângulo. Ô Lucas, quais são as características do retângulo? Então, olha que interessante. Eu vou te falar duas delas, tá? Ele apresenta 4 ângulos de 90 graus, é um quadrilátero que apresenta 4 ângulos de 90 graus e os lados opostos são paralelos e congruentes, beleza? Então, olha que interessante. Esse cara é igual a esse, tem a mesma medida, e esse cara tem a mesma medida que esse, tranquilo? E como que nós calculamos a área de um trapézio? De uma área de um retângulo. Vai ser base vezes altura. Então, por exemplo, a base eu vou chamar de 10 centímetros, por exemplo. A altura vou chamar de 5 centímetros, tá? O comprimento dela. E qual que vai ser a medida da área desse retângulo? A área nada mais é do que base vezes altura. Então, 10 vezes 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 50. Ô Lucas, mas é 50 centímetros? Não, é 50 centímetros quadrados, que é a nossa unidade de medida de área, beleza? Então, em resumo, área de retângulo nada mais é do que base vezes altura. Obrigado. Obrigada, professor. Nossa próxima questão é para os nossos alunos do 1º ano, é uma questão que está no seu PET. Apliquei em um banco R$1.000 com base no juros simples, com taxa de 5% ao mês. Se eu quero que essa aplicação renda R$1.000, qual é o prazo que eu devo deixar meu dinheiro aplicado, professor Alex? Vamos lá. Então, juros simples, né? Questão aí do 1º ano, a primeira parte de matemática financeira. Vamos anotar aqui. Fala para mim, por favor, Dani, foram aplicados quantos? R$1.000. Ok. Com base com taxa de 5% ao mês. Então, aqui, ó, a taxa, né? A taxa aí, que é 5% ao mês, perfeito. E ele quer que essa aplicação renda R$1.000. Tá, então, gente, cuidado com esse renda, tá? Quando você fala em R$1.000, você tem o capital. Depois que você aplica, quanto é que você recolhe? Você recolhe o montante. O montante é o quê? É o capital mais os juros, ok? Quando fala quanto rendeu, não é o total que você vai resgatar. Quando fala em rendimento, são só os juros, ok? E quer que renda quanto, Dani, por favor? Ele quer que, se eu quero que essa aplicação renda R$1.000, qual é o prazo que eu devo deixar meu dinheiro aplicado? Perfeito. Então, vai render R$1.000, quer dizer que a pessoa vai resgatar quanto? 2.000. Bom, então podemos fazer uma regra de 3 assim, ó, né? Rende 5% ao mês. Então, podemos fazer assim, ó. 100% é o quanto você está aplicando lá. São R$1.000, perfeito? Aí, 5% nós vamos chamar de X. Vamos fazer uma regra de 3 simples, ok? Grandezas diretamente proporcionais. Então, multiplicando cruzado, 100 vezes X igual a 5 vezes 1.000. Perdão. Então, para simplificar, o que nós vamos fazer? Vamos cortar 2 zeros de cada lado. Sugestão, né? Quanto menos conta você fizer, melhor. Cortei 2 zeros, cortei 2 zeros. Gente, ficou 1 vezes x. Quanto que é 1 vezes x? X mesmo. E aqui do lado direito ficou 5 vezes 10. Ficou quanto? Ficou 50. Quer dizer que em um mês, quanto que deram os 5% desse capital? R$50. Então agora você pode fazer uma regra de 3. Eu vou fazer, nem precisava, porque olha só, em um mês vai render quanto? Em um mês vai render R$50, num certo prazo, num certo tempo T, que vai sair em meses, que a gente não sabe quanto é, vai dar R$1.000. Mas não precisava formalmente uma regra de 3, né, gente? Se rende R$50 por mês, juros simples, você quer que renda R$1.000, é só você dividir, né? R$1.000 por 50. Já corta um zero de cada lado, vamos lá, baixo 10. 10 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10. Já deu zero aqui. Baixo outro zero, deu 20. E agora, Dani, para dar a resposta, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque acontece que, vamos apagar aqui, pode ser que a resposta lá esteja em meses. Aí você vai colocar assim, ó, resposta 20 meses.
Mas se for uma questão de concurso, uma questão do Enem, pode ser que a resposta esteja sim. Um ano não são 12 meses, gente? Então, 1 ano. Se de 20 meses você tirou 12, sobraram quanto? 1 ano e 8 meses. Pode ser que a resposta também esteja nesse formato. Obrigado pela pergunta. Professor, pode aguardar aí que também tem uma outra que é para você. Já vou aproveitar e vou lê-la aqui. Antônio aplicou 8 mil a uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 3 meses. Qual é o montante que Antônio tem disponível? Então, peraí. Ele aplicou um capital de quanto, por favor? 8 mil. Ok. A uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Então, tá aqui. A taxa é 6% ao mês. Perfeito. Durante 3 meses. Então, o tempo é 3 meses. Perfeito. Quer saber qual o montante que Antônio tem disponível? Ok, então quer saber o montante. Pode ser sempre uma boa ideia, tá? Você anotar os dados e o que você quer para você se organizar. Bom, tem 2 maneiras de fazer, né? Você pode usar a fórmula, que é a primeira maneira. Primeira fórmula, como é que você calcula o montante dos juros simples? Capital que multiplica 1 mais I vezes T. Gente, eu não gosto muito de ficar assim decorando fórmula na matemática, embora tenha uma lógica, né? Mas talvez você possa fazer o seguinte, como são juros simples, os juros sempre se aplicam em relação ao capital inicial e não ao capital acumulado. Você pode novamente fazer uma regra de 3, olha só. Você tem que 100% são 8 mil reais, perfeito? Então, 6% será quanto? Vamos chamar de X, perfeito? E agora, multiplicando o cruzado, vamos lá, vai ficar 100 vezes X igual a 6 vezes 8 mil. Novamente, tente evitar a conta, por favor. Cortando 2 zeros de cada lado, vai ficar assim, ó, X igual a 6 vezes 80, 480 reais, ok? Bom, mas isso é para um mês, né? Se você aplicou durante 3 meses, vai render 3 vezes mais do que isso. Vamos lá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12. E 2, 14. Ah, mas peraí, isso aqui é o rendimento. Isso são os juros. Agora sim, ele não perguntou quanto rendeu. Ele perguntou o montante, quanto que você vai resgatar no final. Tá? Então, o que você tem que fazer? Pegar os 8 mil. Ó, minha letra melhorou bastante aqui depois que eu conheci o professor Lucas Calazans. E você vai acrescentar, os 1.440, perfeito? Então, estou somando, gente, ó, o capital com os juros. Vamos lá? Deu 0, deu 4 novamente, 9.440. Qual que é a sua resposta, então? 9.440 reais, né? Ok? Muito obrigado pela pergunta. Alex, eu fico falando com os meninos que juros simples, né? A nossa vida toda é juros compostos. Toda. Né? Toda. Banco, aplicação, tudo que a gente faz é regime composto. E é uma preparação, né? Para os meninos entenderem o raciocínio da questão dos juros. Mas, assim, o próximo PET deles vão ser juros compostos, né? Serão. Então, gente, não perde essa aula. Essa aula é bacana demais. Ótimo, obrigada, professores. A nossa próxima questão, agora vamos lá para o ensino fundamental, nossa aula do 4º ano. Como calcular a área de um triângulo? Vamos lá? Galera, é o seguinte, a área de triângulo, você tem que pensar comigo o seguinte, ó. Qualquer lado pode servir como base. Nó, Lucas, falou bonito, mas não entendi. Vamos ver aqui agora, ó. Imagina aqui, ó. Qualquer lado pode servir como base. Ah, peraí. Então, você pode chamar esse cara aqui de base? Posso. Mas só que a altura tem que ser relativa a esse lado. Ah, professor, quer dizer que se eu puxar um segmento aqui que forma 90 graus com a base, esse carinha aqui que vai ser minha altura? É. Ah, então peraí, vê se eu entendi. Se eu chamo esse lado aqui de base, quer dizer que essa altura não é relativa a esse lado? Não, não. Então, a área do triângulo é base vezes a altura relativa. Ô Lucas, mas qual que seria a altura relativa a esse lado aqui? Você vai puxar uma altura saindo desse vértice aqui, ó. Por exemplo. Beleza? Então, preste atenção. Qual que é a área de um triângulo? É base
vezes a altura relativa dividido por 2. Então, toma cuidado. Nesse caso aqui, ó, a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Toma muito cuidado, porque tem hora que o seu problema vai ter várias alturas. Mas tem que estar ligado em qual altura eu estou pegando para trabalhar com a base fornecida. Nesse caso, se eu te dou esse lado e falo assim, ó, esse cara é a nossa base, trace a altura relativa a esse lado. Obrigado, Dani. Obrigada a você, professor. Aí, Lucas, quer dizer então que a base vezes a altura sobre 2 vai dar o mesmo resultado 3 vezes? 3 vezes, é o mesmo resultado. Só que a diferença é a referência que você pega. Se você chama um lado de base, você tem que traçar a altura em relação a esse lado. Ótimo, vamos para a próxima? Nossos alunos aí do primeiro ano de novo. Ana comprou uma geladeira que custa à vista R$2.000. Ela vai pagar essa compra daqui a 2 meses, com um acréscimo de 1% de juros simples ao mês. Quanto Ana pagará pela geladeira? Ok, vamos ao quadro Galera novamente. de novembro aí, né, fez muito do Black Friday, né, gente? Black Friday é nóis. Mas lembra o que o Lucas falou, né? Você está pagando juros compostos. A geladeira custa R$1.000, é isso? R$2.000. R$2.000. À vista. À vista. Ela vai pagar essa compra daqui a 2 meses. Ok, e a taxa é de 1%. Com acréscimo de 1% de juros simples ao mês. Ok, muito bem. Beleza. Bom, né? Bom, né? Muito bom. Ok, quer saber quanto que ela vai pagar, né? Ou seja, aqui foi dado o capital e você quer saber o montante. Dessa vez eu vou fazer das duas maneiras, tá? Porque é mais ou menos rápido. Então, o que nós vamos fazer? Primeira solução, né? Se você quiser, você pode fazer assim, ó. 100% novamente equivalem a 2.000. E aí, 1% equivale a X, perfeito? Multiplicando cruzado vai ficar 100x igual a 2.000. Ok? Já corta 2 zeros de cada lado. Então, quanto que você está pagando de juros simples mensais? Você está pagando R$20 de juros simples mensais. Perfeito. Só que são 2 meses, né? Então, vamos multiplicar por 2. Então, quanto que você vai pagar? 20 num mês, 20 para o outro, você pagou 40. Né? Então, qual que é o total? Então, o total vai ser o seguinte. Os 2.000 mais os 40 de juros, você vai pagar R$2.040, ok? Bom, mas qual que era a outra solução? A outra solução, se você quiser usar a fórmula, também vai dar certo. Como é que é a fórmula mesmo dos juros simples? Tá? Então, a fórmula é assim, guarda bem isso, porque nos juros compostos a gente vai ver também uma formulação. Então, vai ficar assim, gente, ó. O montante vai ser o capital vezes 1 mais I vezes T. Então, se você quiser fazer assim, né, vai sair direto. Quer ver? Ó? O montante vai ser os 2.000 vezes 1 mais. Agora, só um cuidado, né? Para você usar a fórmula, sua taxa não pode estar no formato de porcentagem, tá? Você vai ter que fazer o seguinte, ó, 1 dividido por 100, que é 1%, vai ser 0,01. Então, guarde que nesta fórmula a taxa está em formato decimal. Tá? Então, como é que vai ficar aqui, gente? Vai ficar 0,01 vezes 2. Bom, então, continuando, M igual a 2.000 vezes... Quanto que é 0,01 vezes 2? 0,02. Soma com 1, dá 1,02. Vamos fazer essa conta, gente, aqui, ó. Nós temos 1,02 vezes... Né, vezes 2.000, ok. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 000, 000, 000, e aqui vai ficar 204. Na hora que somar tudo aqui, 0,00402. Bom, ó, professor Lucas Calazans, aqui tem 2 casas decimais, aqui não tem nenhuma casa decimal, tem 0. A resposta tem quanto? 2 mais 0, a resposta tem 2 casas decimais. A vírgula não está aqui, ó. Chega para cá, chega para cá. Quanto que deu a resposta? Do mesmo jeito, R$2.040. Ok? Obrigado, Dani. Obrigada, professor. Se você quiser permanecer no quadro, a próxima questão é para você, para os alunos do 3º ano. Alguns livros de probabilidade utilizam o símbolo de jogo da velha. O que significa?
Deu vontade de falar assim, jogo da velha. Não, só que não, né? Então, gente, ó, o que é probabilidade? Então, assim, definição formal, número de elementos do seu evento, do seu conjunto que é o evento, pelo número de elementos do espaço amostral. Só que o número de elementos de um conjunto também pode ser representado matematicamente por este símbolo, né, que pode ser lido de várias formas, tá? Então, tá aqui em inglês é number. Então, ó, você pode colocar assim, número de elementos de E dividido por número de elementos do espaço amostral, né? Se você quiser um nome bonitinho, né, para esse símbolo, ele é o símbolo do quê? Como é que chama o conceito do número de elementos de um conjunto? Esse símbolo representa a cardinalidade de um conjunto. Nome bonito, né, Dani? Nossa, prefiro o jogo da velha. Eu também. No hashtag. O hashtag, é verdade. Hashtag cardinalidade. Ótimo. A nossa próxima questão agora é do 6º ano. Professor Lucas, o que significa a escala de 1 por 200? Ixi, falou de escala, falou uma coisa que a gente usa demais. E eu falo um negócio pra vocês, gente. Cuidado na hora de ler escala, porque a gente fica viciado com a geografia. Na geografia, geralmente, nós comentamos que a unidade padrão, né, de comparar distâncias em mapas tal, é o centímetro. Mas quando eu falo para você que você tem um desenho na escala de 1 para 200, é porque eu estou pegando todas as dimensões reais e dividindo por 200. Ah, professor, quer dizer que escala não tem unidade? Não. Escala não tem unidade. Agora, para facilitar uma comparação, a gente pode falar o seguinte, que a cada 1 centímetro no desenho equivale a 200 centímetros na realidade. Mas eu posso falar o seguinte, eu posso falar que uma coisa no desenho de comprimento, olha para você ver, coisa. Uma coisa no desenho de comprimento é igual a 200 coisas de desenho na onde? 200 coisas na realidade. É uma proporção, então preste atenção. 1 para 200 é a mesma coisa de pegar tudo que está na realidade, os comprimentos que estão na realidade, e para esboçar um desenho, eu pego essas medidas e divido por 200. Beleza? Beleza, professor Lucas. A nossa próxima questão também é para você, é da questão do 5º ano. Compare os dois números, 2,35 e 2,367. Ótimo. Então aqui, galera, 2,35 e 2,367. Beleza, 2,367. Primeira coisa, galera, para você comparar dois números decimais, primeira coisa que você tem que visualizar, se eles apresentam ou não a mesma parte inteira. Olha que interessante, a parte inteira é a mesma, não é? Agora, o que vai nos restar? Comparar a parte decimal. Então, para isso, você tem que observar quantas casas decimais cada número tem. Então, o primeiro número apresenta 2 casas decimais e o segundo número apresenta 3 casas decimais. Então, o ideal é você igualar um número de casas decimais. E como que você faz isso? Nesse caso aqui, no primeiro número, você acrescenta o quê? O 0. Então, na verdade, o primeiro número pode ser trabalhado assim, 2,350. Agora fica fácil. Qual número vai ser o maior? Aquele que apresenta a maior parte decimal. Qual que é a maior parte decimal aqui? 367. Então, uma forma de escrever é falar o seguinte, que 2,35, que é 2,350, é menor do que 2,367. Uma outra forma é falar que 2,367 é maior do que 2,35. Belezinha, turma? Então, toma cuidado. Sempre que, quando for comparar números decimais, ficar atento na comparação do igualamento do número de casas decimais. Obrigada, professor Lucas. Vamos para mais uma. Vamos. Nossa próxima questão para o 3º ano. Uma moeda é lançada 2 vezes e o resultado é um par ordenado de x e y. Os eventos abaixo são dependentes ou independentes, professor? A é igual a 2 caras e B é igual a pelo menos uma cara. Ok. Vamos ter que escrever. Vamos lá. Então, uma moeda é lançada 2 vezes. Qual que é o nosso espaço amostral? Ou seja, quais são todas as possibilidades? Gente, eu vou fazer igual o PET, tá? O PET chamou C de cara. Então, ó, cara, cara. Outra possibilidade, cara, coroa, coroa com K, ok? Depois, coroa, cara, depois, coroa, coroa. Alex, a ordem que eu escrevo isso faz diferença? Não.
O importante é você perceber que são pares ordenados, que a primeira moeda é, por exemplo, o X, né, e a segunda moeda o Y. Ok? Gustavo falou hoje, sempre nessa ordem, X e Y. O primeiro evento é pelo menos exatamente uma cara, como é que é? Dani? Isso. Os eventos abaixo são dependentes ou independentes? O A é duas caras e o B, pelo menos uma cara. Tá, então eu vou escrever em português primeiro, gente. A igual a duas caras. Significa o quê? Bom, se é duas caras, então só pode ser isso aqui, né? Cara, cara. E o B, vou colocar em português também, ok? O B é pelo menos uma cara. Pelo menos uma cara. Então, qual vai ser o nosso conjunto B? O nosso conjunto B vai ser assim, né? Vai ser cara, cara, ou cara, coroa, ou coroa, cara. Ou seja, só não pode dar coroa, coroa. Perfeito? Como é que eu vou saber se esses eventos são independentes ou independentes, tá? Então, uma maneira é você fazer o seguinte. Vamos calcular a probabilidade de A. Probabilidade de A vai ser o quê? O número de elementos do seu evento, que é 1, de um total de 4 possibilidades, 1/4. E do B, nós temos probabilidade de B igual a 3/4, ok? E aí a gente vai multiplicar esses valores aqui, perfeito? Na hora que a gente multiplicar, né, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui no cantinho, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1/4 vezes 3/4. Como é que multiplica fração, gente? Ó, numerador vezes numerador, 1 vezes 3, 3. Multiplica em linha, né? 4 vezes 4, 16. Então, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, ok? Agora nós vamos calcular a probabilidade da interseção, tá? De A e B. Mas o que acontece? A interseção desse conjunto com esse conjunto vai ser o próprio conjunto A, né? Porque esse conjunto A está dentro do conjunto B, ok? Então agora vamos calcular aqui, ó, vamos apagar aqui e vamos calcular a probabilidade da interseção. Qual que vai ser então a probabilidade de A interseção B? Nós temos uma possibilidade de um total de 4 possibilidades. Gente, será que a probabilidade da interseção deu igual ao produto das probabilidades? Não, não deu. Se você quiser deixar mais claro, multiplica aqui por 4. Multiplica aqui por 4, quanto deu? 4/16. Será que 4/16 é igual a 3/16? Não. Se não deu igual, então qualquer resposta, os eventos são dependentes. Alex, e se tivesse dado igual, então os eventos seriam independentes, ok? Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Bom, estudante, acho que já praticamos bastante nesse bloco, hein? No próximo bloco, nós teremos a participação da professora Rosana Martins e do professor Lucas, que fica mais um bloco aqui com a gente. Eu agradeço a presença do professor Alex e você, estudante, fique ligado aí. A gente já volta.